Turminha, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos vocês estejam bem. Bem, turminha, aproveitaram o final de semana e o feriado? Então, tivemos, vários dias aí para descansarmos, não é isso? E agora nós vamos retornar nessa quarta-feira, dia 8 de setembro de 2021, com toda a energia, certo? Fazendo as nossas atividades e enviando as devolutivas para a tia Fernanda. Bem, turminha, na aula de hoje de português, que hoje nós teremos aula de português e ciências. Na aula de português, nós iremos trabalhar a retomada, na verdade é uma retomada ao texto, gelatina de abacaxi e coco, certo? Então, vocês lembram que na semana passada nós trabalhamos, esse texto, que está na página 56. Então, turminha, hoje nós iremos fazer a retomada a esse texto e nós iremos trabalhar em especial verbos. Nós iremos extrair verbos do texto, gelatina de abacaxi e coco. Então, esse texto, gelatina de abacaxi e coco, é uma receita, não é isso? Então, a receita ela serve para instruir a prepararmos algo, não é isso? Que ela é dividida em ingredientes e modo de fazer, não é isso, turminha? Que nós vimos que são as características da receita, certo? Então, vamos lá? Conhecer o que é verbo. Então, você pode dizer, mas tia Fernanda, o que é um verbo? Então, verbo, turminha, é uma palavra que pode variar em número, pessoa, modo e tempo. Voz e indicando ações, processos, estados, mudança de estado, manifestação de fenômeno da natureza, tá certo? Então, trouxe para vocês aqui 3 exemplos nesse card. Por exemplo, o professor ensina. Então, a palavra aqui está em destaque na cor verde. A palavra ensina é um verbo, porque no caso o professor está praticando a ação de ensinar. Na segunda frase diz o seguinte: eu gosto de língua portuguesa. Novamente o verbo destacado em verde, gosto. Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, no caso, aí eu gosto de língua portuguesa. E na terceira frase diz o seguinte: há muito silêncio na sala. Então, a palavra há é um verbo, está destacado em verde. Tá certo, turminha? Então, o verbo é palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Verbo é a classe de palavra que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. Verbo é sempre o núcleo e recebe um complemento. E mais uma vez eu trouxe exemplos de verbo. Então, Ana fechou a porta bem forte. Então, o verbo aí nessa frase é a palavra fechou. Por quê? Porque Ana, ela faz a ação de fechar a porta. Então, fechou vai ser um verbo de ação, fechar. Então, outro exemplo. Ana está feliz. O verbo aí é a palavra estar. Por quê? Porque indica o estado em que a Ana está. Então, como é que ela está? Qual é o estado de Ana nesse momento? Ela está feliz. Então, o verbo estar indica o estado em que Ana se encontra, certo? Então, o estado emocional. Então, o próximo exemplo. Ontem choveu muito. Então, a palavra choveu aí é o verbo. E ele indica fenômeno da natureza. Então, qual é esse fenômeno? De chover, de chuva, certo? Então, o verbo que indica... Então, choveu é o verbo que indica o fenômeno da natureza. Turminha, essa é a nossa atividade. Vocês irão responder a questão 6, 7, 8, 9 e 10, certo? Então, para complementar a atividade, tia Fernanda irá, certo?
exibir para vocês outro vídeo explicativo sobre verbo e logo após vocês irão responder a atividade. Combinado, meus amores? Lembrando que qualquer dúvida é só chamar que eu terei o maior prazer em ajudar cada um de vocês.